Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Fido Bem. Eu sou o Matheus e hoje mais um vídeo no Foco na Mitologia, o nosso quadro que falamos sobre os mitos e histórias de heróis. Essas histórias, como sabemos, não são apenas narrativas que servem para ludibriar, entreter ou gerar conteúdo para uma cultura específica. Na verdade, os mitos eles servem para guardar ideias que são muito importantes para um grupo cultural, para um grupo humano. E toda civilização, em maior ou menor grau, geraram os seus mitos. Hoje vamos conhecer um pouco da mitologia dos antigos bretões, que viviam na região que hoje é a Inglaterra e o Reino Unido, naquela região ali no norte da Europa. Vamos falar sobre o mito de Merlin, então não vamos tratar de uma lenda específica, um mito específico, mas do personagem Merlin, que nessas antigas tradições, que ficou muito conhecido na Idade Média, Merlin nada mais era do que um instrutor, o sábio mago, que auxiliou Arthur na sua jornada, né? O famoso rei Arthur. Mas o que aconteceu? Como Merlin chegou nessa posição de conselheiro? É muito interessante a gente observar que as lendas, os mitos que envolvem Merlin são diversos e não daria tempo para a gente tratar de todos aqui. Então vamos focar apenas nos símbolos principais e na história do próprio Merlin. Então o que acontece é que Merlin, não como uma criatura quase mágica, né? Ele nasceu de forma diferente. Na verdade, a gente não sabe exatamente quem são os pais de Merlin ou como ele nasceu de fato. Então o nascimento de Merlin ele ocorre de uma forma pouco convencional. Na verdade, não se sabe exatamente os caminhos que levaram ao seu nascimento. Apenas ele se torna uma criatura que surge na natureza como se fosse uma própria demanda da própria vida para cumprir um propósito. E ele é criado junto aos seres da natureza. E por isso que ele tem uma relação muito forte com a magia, né? Para os povos antigos, a magia ou o mago não era apenas alguém que detinha uma sabedoria, um conhecimento milenar, mas também aquele que era capaz de conhecer as leis da natureza para manipulá-la, para usá-la ao seu favor ou a favor do seu propósito, né? Nesse caso, Merlin ele vai sendo educado a aprender a ler na natureza, a ler essas leis naturais, a entender como elas funcionam, e por isso consegue ter poderes de evidência, consegue entender o que vai se passar, consegue ver o destino das pessoas e outra série de poderes, digamos assim, sobrenaturais. Nesse sentido, Merlin por si só é um símbolo da sabedoria, pois o verdadeiro sábio é aquele que consegue enxergar essas leis naturais e percebê-las na própria vida. Achamos que a sabedoria está nos livros, em ler uma série de tratados filosóficos, mas na verdade a sabedoria se encontra muito mais nessa capacidade de reconhecer essas leis e entrar no fluxo da vida, de respeitá-las e saber como elas funcionam. O verdadeiro sábio é aquele que entende as regras do jogo da vida e joga, né? A maioria de nós, que não conhece todas as regras e às vezes praticamente nenhum, ficamos perdidos e achamos que a vida muitas vezes não tem sentido, quando na verdade só não entendemos como ela funciona. Então nesse primeiro símbolo, Merlin representa de fato a sabedoria. E por ser um sábio, na sua fase adulta, ele vai conhecer uma série de reis e vai auxiliá-los. Um desses reis é o pai de Arthur, Uther Pendragon. Uther ele desejava muito ter um filho, por causa da sua questão da dinastia, né? Naquela época os reis precisavam de filhos para que os filhos assumissem o trono quando esses partissem. No caso de Uther, ele aparentemente não conseguia ter um filho e pediu a ajuda de Merlin. Merlin, que tem esse poder de evidência, soube, né, ou conseguiu enxergar que o filho de Uther seria um grande rei, um rei que poderia usar a sabedoria ao seu favor. E por isso ele pede que, tudo bem, ele vai ajudar, né, ele concorda em ajudar Uther, mas ele pede em troca que o filho de Uther não seja criado como um príncipe, mas sim como um camponês. E Merlin seria o responsável por educá-lo. E esse símbolo é muito interessante, né? Porque Uther concorda, ele consegue ter o filho, né? Arthur nasce, e assim que ele nasce, para cumprir o seu acordo, Merlin o leva para viver na floresta. Vivendo uma vida muito simples e desconhecendo toda essa nobreza que viria do seu pai biológico. Qual é o símbolo por trás disso? Merlin, como representa sabedoria, ele entende que para existir um rei sábio ou um rei justo, é preciso que esse seja educado pensando pelo viés do saber, né? O viés da filosofia, da sabedoria. Por quê? Porque um rei, quando é injusto, é porque ele não conhece justamente essas leis naturais, essas leis da vida. Então o que Merlin tenta garantir? Que sob os seus cuidados ele possa educar e formar o caráter de Arthur, para que quando ele se torne rei, não esteja pendente para os luxos, para a vaidade, para o orgulho, para a ira e todos os outros males que podem afligir todos nós, né, que não conhecemos a verdadeira sabedoria. Assim, esse símbolo de Merlin agora é o símbolo do educador, aquele que não apenas sabe, mas que ajuda os outros a conhecerem a verdade, conhecerem o saber. Esse é o grande papel da educação dentro do processo de formação humana.
em que aquele que já sabe ensina para aquele que ainda não sabe. Podemos ver isso de forma muito clara. Quando a gente vai para a alfabetização, por exemplo, existe um professor que nos ensina as primeiras letras. Quando chegamos à faculdade, também tem um professor já experiente, que já conhece aquilo, que também nos ensina a matéria que precisa ser ensinada, que precisamos aprender. Nesse sentido, o processo educacional sempre ocorrerá a partir de alguém que sabe alguma técnica, algum conhecimento, para aquele que ainda não conhece. Então, quem poderia ensinar uma pessoa justa, uma pessoa a ser justa? Apenas alguém que já vive a justiça. Quem poderia ensinar a bondade no ser humano? Alguém que já é bondoso. Senão, esse processo não ocorreria. Por isso que a sabedoria está sempre ligada às virtudes e essa capacidade de retirar essa nobreza, essa melhor parte do ser humano. E é isso que Merlin faz. Ele consegue educar Arthur, que ele não tem formado. E quando chega ao posto de rei, até aí a gente já conhece essa história, né? Ele retira a Excalibur e se torna o rei da Bretanha, e vai viver em Camelot, né? E forma os cavaleiros da Tábua Redonda. Merlin, então, vai se tornar o seu conselheiro, né? Ele deixa de ser o seu pai adotivo, digamos assim, aquela pessoa que dá as primeiras instruções, e agora ele passa a ser um conselheiro real. E é através dos conselhos de Merlin que Arthur consegue fazer um grande governo, né? Esse governo lendário, sendo o exemplo de governante para toda a cultura bretã, né, dessa época e da Alta Idade Média. Porém, como a gente sabe, na vida de rei Arthur, né, ele sofre uma desilusão com a sua esposa, né, e o seu fiel cavaleiro Lancelot, e acaba naturalmente, né, morrendo. É aí que começa o fim de Camelot, né, quando Arthur perde sua vida, né, em uma batalha, e Excalibur é mais uma vez retornada para a Dama do Lago, né? Essa figura mística que guarda essa espada lendária. Merlin, percebendo que já cumpriu com o seu papel, que agora depende só dos seres humanos para chegarem à sabedoria, né? Que agora mergulharam um pouco na vida dos prazeres, ele abandona a região de Camelot. E o fim dos seus dias também é desconhecido. Assim como ele nasce sem saber mais ou menos não como, né? Ele também desaparece sem deixar vestígios. A ideia de que agora que não existe mais um ser humano que busca a justiça, não há também necessidade de existir alguém que possa ensinar. Porque não se pode ensinar algo para alguém que não quer aprender. Esse é outro símbolo muito importante. Porque no processo de educação existe o professor, o mestre, e existe o aluno, o discípulo. Sem nenhuma dessas duas pontas, é impossível que a educação ocorra. Então agora que já não tem mais um discípulo, também já não existe mais mestre. E assim conta que quando surgir um novo ser humano que busque conhecer a justiça, a sabedoria e toda a sua essência, lá estará Merlin, tentando educá-lo através do saber. Bom pessoal, esse é o vídeo de hoje, espero que tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau!